Olá pessoal, estou de volta! Bem-vindos ao canal da tia Débora Lima, tios e tias do Ministério Infantil, crianças que estão me acompanhando, bem-vindos, eu estava com saudade de vocês e nós estamos aqui para mais um vídeo. Eu já quero pedir para você com muito carinho, se inscreve aí no canal, deixa a sua curtidinha, tá bom? Para que juntos nós possamos crescer muito mais. E vejam, de todos os atributos que nós já falamos, de todos os atributos de Deus, hoje nós vamos falar sobre o atributo sabedoria. Isso mesmo, sobre a sabedoria de Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Jeremias, livro de Jeremias, no capítulo de número 10 e o versículo de número 12, diz assim, olha, o Senhor fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com seu conhecimento estendeu os céus. Mas como assim? Quer dizer então que sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa? Não, não são. Apesar de estarem interligadas e serem muito parecidas, a sabedoria e o conhecimento são coisas diferentes. Para você entender melhor, o conhecimento, ele é a compreensão que eu tenho das coisas. Sim, o conhecimento é o entendimento que eu tenho das coisas. Olha, quando eu e você queremos adquirir conhecimento, nós estudamos. Isso mesmo, o conhecimento ele é adquirido através dos estudos, através da persistência em buscar conhecimento, em ir à escola, em estudar, em fazer cursos, em estar em convívio também com a família, ao redor, né, ao nosso redor, em convívio com a sociedade, nós estamos constantemente adquirindo informações. Essas informações produzem o nosso conhecimento. Mas e a sabedoria? O que é? A sabedoria é as escolhas que eu faço a partir do meu conhecimento. É a capacidade de solucionar problemas, de solucionar situações que pareciam não ter jeito, não ter solução. Então a sabedoria me permite fazer as escolhas corretas, me permite ter uma capacidade de solucionar problemas aparentemente que não tinham solução, que não tinham saída. E se tratando de Deus, o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus são ilimitados. Por isso que Tiago, no capítulo 5 e o versículo 1, diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Que palavra até difícil de falar. Deus, ele pode nos dar a sabedoria na medida que eu e você tenhamos esse entendimento. Que para adquirir conhecimento eu preciso estudar, mas para adquirir sabedoria eu preciso orar e pedir ao Senhor. Isso te faz lembrar alguém em específico? Exatamente, isso nos faz lembrar o rei Salomão, o homem que poderia pedir para Deus diversas coisas, mas ele escolheu pedir sabedoria, porque ele entendia que com sabedoria ele conseguiria lidar com todas as questões, ele conseguiria solucionar os problemas e através da sabedoria ele iria conquistar, ele iria adquirir tudo o que ele desejasse. Nós sabemos que Salomão foi muito bem sucedido porque ele alcançou de Deus sabedoria. Deus, ele é a fonte do conhecimento, mas também Deus, ele é a fonte de sabedoria. E olha só, para falarmos desse assunto, eu trouxe para vocês, vejam, o acróstico com o nome sabedoria. A sabedoria de Deus, ela abrange quase todos os outros atributos. A sabedoria de Deus está em toda parte. Ele criou o universo inteiro. Ele criou o firmamento, ele criou todas as coisas, inclusive eu e você, através do seu poder e da sua sabedoria. A palavra do Senhor nos diz que no princípio
a terra era sem forma e vazia, e que só existia escuridão, só existia trevas, mas o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. E então Deus decidiu fazer uma separação, e ele disse assim: haja luz. E a partir de então houve luz, e a luz ele chamou dia, e as trevas, a escuridão, ele chamou noite. Muito bem, e viu Deus que tudo isso era muito bom. E a palavra do Senhor nos afirma que ele disse assim, ó: haja o firmamento, haja separação entre as águas, ajuntem as águas em um montão, e na mesma hora apareceu o firmamento. O firmamento, ou a expansão, ele chamou de céus. Muito bem, e esse ajuntamento de águas eram os rios e mares. E Deus disse também assim: apareça porção seca. E apareceu então a porção seca, que ele chamou de terra. E ele disse assim: produza a terra erva verde, e que as árvores produzam os seus frutos conforme a sua espécie. Vejam. E então nasceram as árvores, e tudo isso passou a existir. Todas as árvores, conforme a sua espécie, foram produzindo seus frutos, e então tudo isso passou a existir através da maravilhosa sabedoria de Deus. Mas olha só, a sabedoria de Deus não para por aí. Deus disse assim: que haja os luminares. E então ele criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Deus é tão lindo e a sabedoria dele é tão ilimitada que ele firmou os luminares, as galáxias, tudo, o sistema solar, tudo muito bem projetado, tudo muito bem planejado. Com sabedoria, Deus criou todas as galáxias, todos os luminares. E eu sou apaixonada por Salmos. Salmos 19:4, que diz assim: nos céus, ele, Deus, armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo, como um noivo que sai do seu aposento. Forte e alegre, como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de uma extremidade à outra, e na terra não há lugar que escape do seu calor. Maravilhoso, não é? Exatamente. Esse é o meu e o seu Deus, o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento, o Deus do poder. Você conhece alguém que é capaz de contar as estrelas dos céus e chamá-las pelos seus nomes? Você não conhece ninguém assim, somente o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 147, número 4. Salmos 147, 4 diz que Deus conta as estrelas dos céus e chama cada uma pelo seu nome. Maravilhoso, não é? Esse mesmo Deus que conta as estrelas do céu, que tem conhecimento de todas as coisas, que sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça, que sabe quantos grãos de areia tem no mar, que sabe tudo sobre mim e sobre você. Esse mesmo Deus que tem todo esse conhecimento, ele também é o Deus da sabedoria. Como assim? Ele é o Deus que com sabedoria ele soluciona os problemas e ele faz todas as coisas da melhor maneira possível para mim e para você. Esse Deus, além de criar todas as coisas, ele coloriu os céus, ele colocou no firmamento as aves para voarem. Sim, ele coloriu os céus, ele
coloriu os mares, os rios, os mares, criando os animais, criando as feras, todos os animais marinhos, com a sua sabedoria. Ele deu vida à natureza através do seu poder e da sua sabedoria. Esse Deus criou o universo inteiro, criou todos os animais, inclusive eu e você, os seres humanos. Percebam os detalhes. Olha, Deus criou cada bicho com uma riqueza de detalhes específica. Deus criou cada animal de uma forma única para mostrar que a sua sabedoria não tem limites. A sua sabedoria é infinita e Deus criou eu e você, a semelhança dele. Deus criou o homem e a mulher e colocou no meio de um jardim. Isso mesmo, Deus criou um jardim. E depois de tudo isso, a palavra do Senhor nos diz que ele olhou para tudo que tinha feito e ele viu que tudo era muito bom. E então ele descansou da sua obra da criação. Mas vejam, o homem estava no meio do jardim juntamente com a mulher, com o propósito de dominar sobre todos os animais, sim, de cuidar do jardim. Mas existia uma ordem. Adão e Eva poderiam comer de todas as frutas, de todas as árvores que existiam no jardim, menos de uma árvore, que era a árvore do conhecimento. Não era a árvore da sabedoria, era a árvore do conhecimento. A palavra do Senhor nos afirma que Deus advertiu Adão e Eva que a partir do momento em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento, eles morreriam. Mas eu e você já sabemos o final dessa história. A mulher deu ouvido à voz da serpente e assim foi tentada, comeu e deu ao seu marido. E depois vieram as consequências da desobediência. O pecado passou a existir no mundo, o sofrimento passou a existir no mundo, e assim o homem teve o conhecimento, de fato, do bem e do mal. O homem passou a experimentar o sofrimento e conhecer todas as mazelas deste mundo e finalmente sofrer e morrer. Deus não fez o homem para morrer. A morte, ela é consequência do pecado que iniciou lá no jardim. Como consequência da desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim e Deus colocou anjos para que guardassem o jardim do Éden. E aí, infelizmente, agora o ser humano estava assim, distante de Deus, mergulhados no lamaçal de pecado, totalmente distante do Criador. Mas vocês acham que isso pegou Deus de surpresa? Não, Deus já sabia de tudo e a sua sabedoria antecipou todas essas coisas. Com a sua sabedoria, ele já tinha uma solução certa para este problema. Ele já sabia como resolver o problema do pecado. E assim, vejam, para resgatar o homem do pecado, a palavra do Senhor nos diz que ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para entregar a sua vida em favor da minha vida. Ele entregou a sua própria vida em favor de você que está me assistindo agora. Deus, ele te amou tanto e com sabedoria, ele projetou o seu futuro aqui, nos dando vida lá na cruz. A morte de Jesus foi para que eu e você tivéssemos vida. E assim, a partir do momento que nós o recebemos como Salvador, temos uma nova vida, uma nova história. E a partir de então, nós podemos visitar quantas vezes for preciso a palavra de Deus. Nós podemos conhecer a palavra de Deus. Nós podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar e meditar nela e aplicar
colocar ela em prática todos os dias, para assim chegarmos às mansões celestiais. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que a sabedoria de Deus promove vida, e Deus quer que eu e você sejamos cheios dessa sabedoria. Para adquirir conhecimento, eu e você estudamos, e para adquirir a sabedoria, eu e você oramos, porque Deus é a fonte principal. Aliás, Ele é a fonte única, inesgotável de sabedoria. Que eu e você possamos ser cheios dessa sabedoria, para que assim possamos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Não saia daqui sem antes deixar o seu like. Um forte abraço. Deus abençoe.